Olá, meus irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o dia de Pentecostes, que é um dia muito importante para nós cristãos. Mas antes de começarmos, já peço que você nos ajude deixando seu like para que o YouTube o recomende para mais pessoas. E inscreva-se, caso seja novo ou nova por aqui. Ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que iremos aqui postar. Então, sendo assim, vamos ao vídeo. Pentecostes é o nome dado a uma das principais festas israelitas, chamada no Antigo Testamento de Festa das Semanas. O Pentecostes era celebrado 50 dias após a Páscoa. A palavra Pentecostes origina-se do termo grego Pentecoste, que significa 50º. O dia de Pentecostes foi marcado pela descida do Espírito Santo pela primeira vez sobre os cristãos. A descida do Espírito Santo sobre os cristãos marcou o início da Igreja Cristã. Pentecostes, no Antigo Testamento. A festa, pelo qual conhecemos como Pentecostes, se iniciou quando o povo de Israel estava pronto para sair do Egito. Na noite em que eles iriam partir daquele lugar, o Senhor orientou a Moisés para que o povo celebrasse a Páscoa, marcando suas portas com o sangue do Cordeiro. Assim o anjo da morte passaria e não feriria os filhos primogênitos dos hebreus. Essa foi a primeira Páscoa do povo israelita. O Criador ordenou que essa festa acontecesse todo ano, como recordação do livramento que o Senhor deu a eles, tirando-os da escravidão do Egito. 50 dias após a saída deles do Egito, os povos hebreus chegou ao Monte Sinai. Ali Deus lhe deu a lei por meio de Moisés e ordenou que eles guardassem os seus mandamentos e comemorassem aquele dia todo ano. Esse foi o primeiro Pentecostes, sendo lembrado como o dia do decreto da lei do Criador. A festa de Pentecostes surgiu no Antigo Testamento com alguns nomes diferentes, sendo eles Festas das Semanas, fazendo referência à 7ª semana após a oferta das primícias. Você encontra em Êxodo 34, versículo 22, Deuteronômio 16, versículo 10 e 16, e 2 Crônicas 8, versículo 13. Festa da Colheita, fazendo referência à Festa das Colheitas. Você encontra em Êxodo 23, versículo 16. O Dia das Primícias, fazendo referência às primícias de uma colheita. Você encontra em Números 28, versículo 26. Essas festas, Dia da Colheita ou Dia das Primícias, eram vistas como uma santa convocação do Senhor, a fim de que no dia de Pentecostes nenhum trabalho servil poderia ser realizado. Pentecostes no Novo Testamento. A Páscoa do povo cristão hoje é comemorada com a ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos liberta da escravidão do pecado. 50 dias depois da ressurreição do Messias, aconteceu o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu dando-nos uma nova lei, não mais escritas em tábuas de pedra, mas em todos os corações humanos. Essa é a comemoração do dia de Pentecostes para os cristãos hoje. Quando ocorreu o dia de Pentecostes, cumpriu-se algumas profecias do Antigo Testamento, dentre elas a profecia realizada pelo profeta Joel, quando ele disse que se daria o dia em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2, versículo 28 e 29. No dia em que o Espírito Santo desceu sobre os cristãos, o apóstolo Pedro lembrou dessa profecia, mostrando o cumprimento dela. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, versículo 16 ao 18. A passagem mais conhecida no Novo Testamento sobre a vinda do Espírito Santo é vista no livro de Atos capítulo 2. Antes de Jesus morrer e ressuscitar,
ele pediu aos discípulos para que fossem para Jerusalém e aguardassem lá a descida do Espírito Santo. Os discípulos assim fizeram. Logo após a ressurreição dele, e a promessa de Jesus se cumpriu em Atos capítulo 2, onde Jesus havia dito que não deixaria seus fiéis seguidores sozinhos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, versículo 16 e 17. A descida do Espírito Santo. Lucas relata que os cristãos no domingo de manhã estavam todos reunidos numa casa, no dia de Pentecostes, onde todos estavam assentados. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Ali também desceu línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em línguas diferentes, as quais não conheciam. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo 1 ao 4. É bom entendermos que o vento veemente que é citado nessa passagem bíblica representa o Espírito Santo, e o som do vento vindo do céu nos mostra que ele foi derramado do trono de Deus para os seus servos, como Jesus havia predito. O Espírito Santo veio de Deus para o seu povo. Outro ponto que devemos analisar são as línguas de fogo. Os cristãos que estavam juntos ali naquela casa realmente viram línguas como de fogo sobre a cabeça deles. Não foi uma visão ou ilusão, mas realmente aconteceu. Na Bíblia, o fogo diversas vezes aparece como simbolismo da presença do Senhor Deus. Os judeus de outras nações ficaram espantados porque cada um ouvia a língua de seu país. Eles acreditavam que aquelas pessoas estavam embriagadas, mas Pedro afirmou que não se tratava de embriaguez, e sim da ação do Espírito Santo. Então Pedro pregou o Evangelho para a multidão, e nesse dia 3.000 pessoas se converteram. Você encontra em Atos 2, versículo 41. Este dia foi marcado pelo início da igreja, que existe até os dias de hoje. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo recebe do Senhor preenchimento com o Espírito Santo. Deus concedeu a sua lei perfeita, através de Jesus Cristo, e agora sua presença se mostra em cada um de nós através do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo governa a igreja do Senhor. Enfim, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus desceu sobre o povo do Senhor para nos ajudar e não abandonar-nos nessa caminhada até o dia da vinda do Senhor. Que possamos estar sempre com o nosso pensamento firmados no Senhor e nunca esquecendo desse grande dia que é o dia de Pentecostes. Que o seu Espírito nos console e nos ajude a cada dia em nossa caminhada com Cristo. Esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe para nos ajudar e deixe seu like. Inscreva-se também caso seja novo ou nova por aqui. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.